Dando continuidade às nossas atividades, vamos falar sobre EFITO. E convido Eduardo Magalhães, coordenador-geral da certificação da Secretaria de Defesa Agropecuária. Bom dia, pessoal. Conseguem me escutar? Tudo bem? Bom, meu nome é Eduardo Magalhães, eu sou do Ministério da Agricultura. Respondo hoje pela Coordenação Geral de Fiscalização e Certificação Fitossanitária Internacional. Bom, nós tivemos duas palestras aí num tom mais de responsabilidade, de cobrança. Essa vai ser uma pauta um pouco mais positiva, mais leve. Então, esse monte de palavra, o que significa isso? A minha equipe, nós somos responsáveis pela todos os aspectos técnicos fitossanitários para exportar e importar produtos vegetais no Brasil. E para exportar, vocês conhecem muito bem, às vezes o país pede um documento, um certificado fitossanitário. Esse certificado fitossanitário, nós somos responsáveis por negociar tecnicamente com o país como vai ser esse certificado fitossanitário. Claro que a nossa negociação, a gente sempre tenta não ter certificado fitossanitário, mas, às vezes, principalmente com os destinos de grãos, China, Rússia, é preciso. E, nesse contexto, está inserido o EFITO, que, muitas vezes, ele é empregado de uma forma um pouco equivocada, porque EFITO é uma terminologia que foi desenvolvida por uma organização internacional, que tem sede na Itália, para todas aquelas operações de exportação que necessariamente passam por ela. Então, quando o Brasil emite um EFITO, é quando esse certificado sai do Brasil, vai para esse hub em Roma, e a partir desse hub em Roma, ele é transmitido para um país de destino. Então, o termo correto seria certificação eletrônica, que é mais abrangente, é um termo maior do que EFITO. Quando a gente pensa em EFITO ou certificação eletrônica, ainda vem nas nossas imagens o papelzinho, o certificado, emitido pelos fiscais no porto, no aeroporto, do Vigiagro. Mas a imagem correta que a gente deveria ter desse termo são códigos. Uma linguagem de computador, XML, e principalmente um canal de comunicação seguro. Esse é o principal fator de benefício para a adoção da certificação eletrônica. É essa transmissão que pode ocorrer de forma inviolável, mantendo a integridade dos dados. Esse benefício foi estudado recentemente pela Agência de Agricultura e Alimentação da ONU, a FAO, e a gente conseguiu observar que, por exemplo, na exportação de frutas do Egito, cada carregamento que estava amparado por um certificado EFITO, que é o modelo mais difundido hoje em dia de certificação eletrônica, ele conseguia economizar os custos envolvidos na operação de até $83. No caso de grãos da Ucrânia, no caso o EFITO cobre uma quantidade muito maior, né? Normalmente essas exportações estão cobrindo envios a granel. A economia nessas operações pode chegar até $63. Não vamos deixar nos influenciar pelo valor da Sérvia e do Uzbequistão, porque esses países enfrentam um problema logístico, eles não têm muitos destinos para exportar, e normalmente eles exportam para países fronteiriços, produtos de menor valor agregado, às vezes eles precisam demandar um trânsito em um outro país para poder alcançar seu destino. Então, a economia que a gente poderia projetar para o Brasil na adoção da certificação eletrônica, ela é similar ao que o Egito tem, por exemplo, para frutas e que a Ucrânia tem para cereal. Todo esse benefício, ele ainda assim não consegue ter uma cobertura muito grande ainda no comércio internacional. Essa mesma agência, a FAO, da ONU, nesse mesmo estudo lançado esse ano, avaliou todas as transações que são feitas de produtos de origem vegetal e percebeu que só 17% dessas transações hoje estão cobertas por EFITO. E mesmo com todos os benefícios que a gente fala aqui, de uma transmissão segura, de uma transmissão real-time, que é principalmente os benefícios no custo o menor custo por operação, estão associados o tempo de espera no destino para a liberação daquela mercadoria é muito menor.
a necessidade de remissão de documentos, que ocorre frequentemente, alteração de nome, de quantidade, você não demanda uma empresa de courier para levar esse documento, buscar, ter que fazer uma remissão, todo esse cenário que contribui para a diminuição dos custos. Mas, ainda assim, a adoção dele é tímida, 17%. E eu acredito que parte dessa ainda baixa cobertura do EFITO está associada ainda a um fator burocrático. Hoje nós temos 140 países que se intitulam como eu troco o EFITO, eu estou apto, eu estou com o status ativo para receber e enviar EFITOs, mas muitos desses países não cobram uma certa formalidade para que esse acordo seja realmente feito. Precisa de um memorando de entendimento, de um evento para apertar as mãos e tirar uma foto. Então, a gente percebeu que, mesmo o EFITO já sendo EFITO, melhor dizendo, sendo uma coisa já antiga no Ministério da Agricultura, não é algo que a gente começou a trabalhar agora. A sua implementação em larga escala ela ocorreu há 4 meses apenas, por determinação do ministro Carlos Fávaro, para colocar todas aquelas operações, digamos, simplificadas, que não envolvem terceiros, como uma empresa de tratamento quarentenário, um órgão estadual de defesa, ou até mesmo um laboratório privado. Então, todas essas operações simplificadas deveriam ser certificadas com base no sistema de certificação eletrônica. Mas, mesmo assim, a gente percebeu que alguns países recebem o nosso certificado e, depois de um tempo, eles pedem uma certa formalidade para que essas trocas continuem ocorrendo. Mês passado, a gente se deparou com o Reino Unido, que até então recebia e agora falou que precisa de uma formalidade. Peru também teve a mesma postura. Inclusive, a nossa equipe está falando com eles agora, nesse momento, para tentar quebrar essa necessidade de um acordo, a necessidade de um memorando. Coreia do Sul é bem pequenininho, mas ela está com status ativo, mas ela também pede um acordo para a gente poder fazer essa troca de fato. Isso vai explicando o porquê da baixa ainda cobertura do EFITO. São burocracias que a gente podia esperar do Brasil, mas estão correndo em outros países, né? O Brasil, ano passado, quando a gente caminhou para adotar o EFITO de forma definitiva, nós informamos para o mundo: estamos prontos, vamos emitir, quem quiser pode enviar, vamos receber de todo mundo. E os países estão adotando posturas um pouco diferentes. Outro fator que contribui ainda para essa baixa cobertura do EFITO: 2 grandes players do agronegócio, do comércio internacional, não fazem parte do EFITO. A China e a Rússia não aderiram a essa plataforma, essa solução que é a mais difundida hoje para certificação eletrônica, porque eles têm um motivo, assim, digamos, legítimo. Eles têm receio da proteção de dados. Imagina a quantidade de dados que cada transação, envolvendo o nome de exportador, o que está exportando, para quem, a sazonalidade, vai passar por esse organismo internacional e desse organismo vai sair para um terceiro país. Eles têm receio que essa informação pode ser utilizada para outros fins. E mesmo com tentativas de tentar sensibilizá-los que essa organização, que chama IPPC, a função dela é só transitar dados e não armazená-los, eles não vão adotar. Mas, mesmo assim, eles têm as suas próprias soluções. A Rússia tem Argus Fito e a China tem a sua solução. Nossas equipes já estão trabalhando com eles há muitos anos, tentando compatibilizar o nosso sistema de emissão e de recepção com o deles, e a gente espera que logo a gente consiga, pelo menos para a China, que a gente vislumbra ser o parceiro que mais vai trazer vantagens para o setor de grãos, setor de algodão, a gente consiga, nos próximos meses, fechar o acordo e fazer os testes de emissão e recepção. Então, todo esse cenário internacional, essas complexidades, burocracias, se o país exige ou não, isso tem que ficar fora do escopo dos exportadores, dos produtores. Pelo menos essa questão de certificação. Porque vocês já fizeram todo o trabalho. Vocês já produziram, vocês já vão exportar, vão vencer, ou estão tentando vencer a questão logística. Agora, a certificação é uma etapa muito simples, que o Ministério da Agricultura não deveria ser o fator limitante nisso, ou o fator que atrasa.
Por isso que o Shiva, que é o sistema que está sendo utilizado para esse fim de certificação eletrônica, que vem ganhando maior robustez desde que foi implementado em dezembro, ele foi pensado para emitir o certificado fitossanitário em todos os formatos, basicamente, que são exigidos hoje. Então, a gente, através do Shiva, consegue emitir o certificado do modo eletrônico, aquele modo que uma linguagem XML transmitida por um canal de comunicação seguro. Ele também vai emitir, vai disponibilizar para o exportador, para aquela operação, o certificado em PDF. E aí eu falo certificado em PDF com uma assinatura eletrônica, que o modelo, esse arquivo digital, pode ser verificada a autenticidade dele através da própria página do Shiva. Shiva, para quem não conhece, é o Sistema Hiperintegrado de Vigilância Agropecuária do Ministério da Agricultura, que vem para substituir o SIGVIG 3, quando, claro, ele abarcar todas as operações ainda que o SIGVIG 3 realiza. Outro ponto é a terceira forma de emissão, que é a forma tradicional, que a gente evita, mas ainda assim existem alguns países que demandam esse modelo, é a certificação tradicional com papel impresso, o campo de assinatura em branco e assinatura manual. Hoje nós temos alguns destinos que, por conta da legislação interna deles, exige que um documento, para ser considerado autêntico, precise de uma assinatura manuscrita. Até por isso, nós tínhamos pensado numa quarta formato de emissão, onde, a partir de um banco de dados que o Ministério da Agricultura já tem, da assinatura de todos os fiscais autorizados, a gente colocaria uma imagem digitalizada, impressa nesse documento. Acho que não vale o esforço de tentar mostrar que esse modelo é mais seguro em termos de autenticidade do que o modelo com certificação eletrônica mesmo. Então, alguns países como o Vietnã, os países da União Euroasiática, a gente está tentando negociar ponto a ponto para poder reverter essa situação. Bom, mas de maneira prática, gostei, estou convencido, eu quero usar esse sistema, como que eu posso fazer? A primeira etapa é verificar se a sua condição de exportação já está presente no banco de dados do Shiva. Quando eu falo condição, é seu produto e o seu destino. Então, hoje, o banco de dados do Shiva já comporta mais de 1.500 entradas desse tipo, colocando a combinação produto e destino. E aqui, num exemplo para facilitar a compreensão, uma exportação de grãos de milho para a Indonésia. A primeira etapa é obter a chave do seu produto agropecuário. A chave de acesso vai conter todas as informações que aquele produto é milho, a NCM dele, aquele produto ele não é destinado para plantio, é um produto que vai chegar no país de destino para ser transformado ou consumido, e a espécie, o nome científico vinculado. A partir desse momento, você tem de posse a chave do produto agropecuário. Copiou, essa tem que ser guardada. A segunda etapa é para onde você vai mandar esse produto. No exemplo, Indonésia. A partir do momento que você seleciona a Indonésia, vai aparecer uma segunda chave de acesso. Essa chave de acesso ela vai conter, por trás, toda a informação do que o destino pede para aquele produto do Brasil poder entrar lá. Então, se existe a necessidade de uma certificação adicional, de um tratamento, de um laudo laboratorial, já vai estar contido nessa chave de acesso. São essas duas informações, a primeira etapa que os exportadores devem conseguir a partir do Shiva para poder prosseguir com o pedido de certificação eletrônica. Você consegue enxergar o requisito. Nessa página é porque o requisito é simples, não tem declaração adicional. Mas num requisito mais complexo, você vai enxergar o que é necessário. A terceira informação de relevância que você tem que tirar do Shiva para poder proceder no pedido de certificação eletrônica é um Unlock Code. Esse código é também um código das Nações Unidas para determinar uma identificação única para todos os pontos de ingresso num determinado país. E a gente está trabalhando há muitos anos com o setor exportador, com auxílio da ANEC e de outras empresas, para poder dar o feedback no processo de desenvolvimento da certificação eletrônica.
E esse ponto é um ponto de interesse para o setor, porque eles querem uma certa flexibilização. E a gente entende que esse setor pede esse dinamismo, porque muitas vezes não se sabe o ponto de ingresso, ou quando sabe, esse ponto de ingresso pode ser alterado. A gente até tem uma proposta, por exemplo, no caso da China, ter uma designação genérica, China Ports, mas o que a gente está encontrando dificuldade para implementar isso, que a partir do momento que a gente tira atributos que estão harmonizados internacionalmente, a gente perde automação. Então, por exemplo, talvez para a Ásia a gente consiga ter um atributo mais genérico, China Ports, ou para outro país, mas quando a gente vai falar para a União Europeia, esse atributo é inegociável. Uma comunidade europeia com seus 27 Estados-membros, eles precisam dessa codificação para quando a autoridade central recebe o certificado fitossanitário eletrônico, ela poder desviar aquele certificado para realmente o ponto onde aquela carga vai chegar e vincular a informação eletrônica com a carga física. Então, é difícil criar, no modelo de automação, uma flexibilidade que vai atender certos destinos e, ao mesmo tempo, essa regra tem que ser fixa para a União Europeia, que é um destino muito importante para o setor de frutas, outros setores. Estamos trabalhando, vamos tentar chegar no meio termo, mas hoje eu acho que a questão de automação prevalece e dificilmente esse atributo vai ter uma determinação genérica para ele. O que a gente sugere é que sempre coloque aquele porto que você acredita que é o primeiro porto de ingresso. Porque o sistema vai te dar ferramentas para minimizar as eventuais substituições que forem necessárias, retificações que forem necessárias depois. Pronto, você tem as 3 informações, as 2 chaves de acesso e um lock code. O segundo passo é o passo que vocês já dominam, que vocês conhecem, que é através do portal único. Vocês vão solicitar o LPCO. Existem mais de um modelo de LPCO hoje disponível para requisitar um certificado fitossanitário. O modelo da certificação eletrônica é aquele que está com a denominação eFITO, o modelo E120. Nesse modelo, as informações são as mesmas que vocês já estão acostumados, com exceção da chave de acesso do produto agropecuário, da chave de acesso do requisito agropecuário e de um lock code. Submeteram o LPCO. A partir daí, o Shiva vai trabalhar na verificação dos dados considerados não sensíveis de uma maneira automática. Então, quando ele faz a vinculação com uma DUI, ele já vai buscar se existe alguma inconsistência, por exemplo, nome de exportador, endereço, quantidade, que é algo que aparece frequentemente, e o próprio sistema vai emitir, por exemplo, uma NFA, dizendo, olha, tem uma inconsistência aqui, exportador corrige antes que o processo possa continuar. A partir daí, cada unidade do Vigiagro vai ter seu procedimento de agendamento e de inspeção dessas cargas de acordo com a capacidade operacional. Mas uma vez que tem a presença de carga, aquela carga vai ser alocada no próximo agendamento disponível, que aí sim cada unidade vai personalizar o seu, com a inspeção e o deferimento daquela LPCO, o seu certificado vai estar disponível para download do PDF em poucos minutos, mas ao mesmo tempo ele já vai estar no país de destino em poucos minutos. Então sua carga, no melhor cenário possível, já vai estar deferida antes que ela chegue no destino. Quando eu falo de informação sensível e a questão do sistema já fazer essa análise para vocês, ele tira o trabalho do fiscal de ter que avaliar atributos que são facilmente verificados pelo sistema. Quantidade, exportador, nome, endereço. E a fiscalização pode focar naquilo que realmente tem interesse. A declaração adicional, qual é o requisito fitossanitário exigido pelo destino. Com isso, a gente coloca algumas funcionalidades no sistema que são muito vantajosas, principalmente para o setor de grão e de algodão, que é a remissão automática do CF. Uma vez que já tem um deferimento e você precisa alterar uma informação não sensível, quero alterar o nome do exportador, o endereço, o nome do importador e até mesmo o ponto de entrada, a submissão desse pedido, dessa retificação, ela está basicamente atrelada com a emissão. O documento vai sair no mesmo momento, porque
a fiscalização já validou o processo e esse ponto de alteração ele não é sensível. Não é, por exemplo, eu estou alterando a DA. Não, eu não vou mandar mais para a Indonésia, eu vou mandar para a Coreia do Sul. Isso sim demanda uma intervenção do fiscal para verificar se aquelas condições, aquele produto ainda atende o destino que foi alterado. Isso também vai proporcionar ganhos nas operações de desdobro e consolidação, porque a partir do momento que você tem um saldo já certificado, essas operações elas vão também ocorrer de forma automática, não vai demandar uma intervenção do fiscal para analisar novamente o processo e ter que imprimir. A submissão atrelada à emissão do documento. E uma última funcionalidade que a gente está tentando colocar agora, e vem motivada muito pelas questões recentes que a gente teve com a China, é uma necessidade de flexibilização das declarações adicionais. A China recentemente exigiu que o nome dos exportadores e o código dos exportadores que está no CGC conste da declaração adicional do certificado. Então, não é possível criar um banco de dados que seja personalizado para cada operação, porque cada exportador vai ter um número de registro. Talvez o exportador pode ter mais de um número de registro, a depender de cadastro de CNPJ, filiais, matriz, e eu não consigo criar um banco de dados que seja automatizado suficientemente para buscar essas informações. Então, nós estamos desenvolvendo uma solução de chaves genéricas para que nessas situações o LPCO reconheça que a gente vai emitir uma declaração adicional personalizada e abra o campo específico no LPCO para que o exportador digite qual é a declaração adicional. Isso vai cair para a análise do fiscal e vai ser emitido ainda no contexto da certificação fitossanitária eletrônica. Nós já fizemos alguns testes com o pessoal do SESEX, do MDIC, que é o pessoal que domina a questão do LPCO, e a gente espera, em breve, subir essa versão para testes. Antes de finalizar, eu gostaria de convidar o subsecretário Camilo Mussi, subsecretário de Tecnologia da Informação, que vem nos ajudando de forma muito grande na implementação do e-Faito no Ministério da Agricultura. Obrigado, Eduardo. Você falou, eu esqueci seu nome, desculpa. É a primeira vez, hein? Estou fora do meu lugar, né? Normal, vamos dizer assim. Como é que é seu nome? Pedro, você que falou que é idoso, mais velho, não sei o quê. Quando você viu um cara da TI do mapa aqui na frente, nesses anos todos que você está no mapa, que você trabalha com o mapa? Não lembro, nunca teve. Okay? Então, eu queria mostrar para vocês essa mudança que ocorreu no Ministério da Agricultura e falar um pouquinho do que nós estamos fazendo e que vocês possam acreditar nas mudanças que estão acontecendo e vendo, né? Então, realmente é uma satisfação e é como falou, nunca teve ninguém que não fosse da SDA aqui na frente, principalmente da TI, né? Então, acho que isso mostra a parceria que nós estamos tendo, como o Hugo falou, como o Eduardo, e com o secretário Goulart também, Carlos Goulart. Nesse período, eu vou mostrar uma coisa para vocês, fazer um lançamento aqui oficial, se acessar a internet, não sei se tem, porque como o TI não funciona quando a gente quer, e ao vivo, né, não preparei o PowerPoint, então vamos tentar acessar, se não der, eu passo para vocês o link que eu já vou falar. Mas eu queria comentar algumas coisas muito interessantes do que foi falado desde o início aqui. O Ministério não pode ser visto como um atrapalhador, né, principalmente na área de tecnologia. E ontem, Eduardo, a gente veio de carro ontem junto de São Paulo para cá, e ele me perguntou, né, você já tinha passado por um problema tão grande como passa no mapa? Se é agricultura na tecnologia? E eu falei, olha, já tive desafios grandes. E eu vou aproveitar o tempo aí que está um pouquinho de vocês, antes do almoço, para falar. Eu tive a oportunidade de ficar no Instituto Nacional do INEP, que cuidava do Enem durante 5 anos, que era um desafio. 5 milhões de pessoas fazendo prova ao mesmo tempo, e a gente fez o Enem digital e tudo mais lá. Eu tive no cadastro único do Bolsa Família durante 2 anos. 15 milhões de famílias, 60 milhões de pessoas recebendo benefício, tendo que se cadastrar 2 anos, senão perde o benefício. Tive na Agência Nacional de Vigilância Sanitária durante 8 anos, por isso que eu sei até de inspeção bastante, que além de TI também fui inspetor lá da Anvisa. Tive durante o ano na Agência Nacional de Transporte Aquaviários. Das 11 agências, é a menor de todas. E quando eu vi a importância dos portos brasileiros, eu ficava impressionado com isso. Era a única agência que até dezembro de 22 tinha só 3 diretores.
Todas as outras agências têm, né, 5 diretores. Hoje tem 5 diretores ANTAC. Então, quando a gente chegou em 2023, a convite do ministro Carlos Favaro para assumir a TI do Ministério, primeiro que eu queria dizer para vocês, eu estou lá porque eu quero estar lá. Eu sou servidor aposentado do Banco Central, podia estar cuidando do Ministério da... Nada contra, um outro ministério, não vou falar o nome, senão meus amigos vão ficar bravos, um ministério menor, com um problema só, pequeno, e talvez ganhe o mesmo salário. Mas eu vou todo dia no Ministério da Agricultura trabalhar feliz e gosto do que eu faço. E gosto de ganhar prêmio, né? Como eu ganhei da NEC ano passado, né, doutor Sérgio? E gosto de ganhar prêmio. Porque eu quero fazer entregas, e as entregas geram, claro, eu quero o reconhecimento da tecnologia. Por isso que eu quis estar aqui hoje, né? Pedi e fui convidado, muito bem convidado, e estar junto com o Hugo Eduardo é muito importante para nós, para a TI, para a gente mostrar o que a gente está fazendo. Então, quando fala de documento, eu vou citar alguns do que a gente fez nesse período, que não é tão de vocês, mas eu queria mostrar a mesma coisa. Esse papel aqui, que agora é eletrônico, tem uma assinatura aqui em QR Code, até dia 12 de abril de 2024, exatamente há quase um ano, né? Faltam 2 dias para fazer um ano, é o Certificado Sanitário Nacional de transporte, né? Frangos, suínos, de animal pelo país. Ele até 12 de abril de 24, a empresa fazia uma solicitação no sistema e um auditor, um servidor do Ministério, fazia análise e ele imprimia, assinava a caneta, carimbava e o pessoal pegava nas certificadoras e levava até o caminhão que estava parado esperando para poder andar pelo país aí e fazer a entrega. Estamos agora hoje, depois desse um ano, com 103 mil certificados emitidos eletronicamente. E não é 103 mil certificados eletrônicos. Não existe certificado mais em papel. Não existe. Há uns 15 dias atrás deu problema durante uma manhã, ficou fora do ar. Aí o pessoal falou, vamos para a contingência. Eu falei, não tem contingência mais, acabou. Não existe contingência. O auditor perdeu o carimbo dele, ele nem sabe onde é que está o carimbo mais, porque ele assina eletrônico. A certificadora lá, o SFA, não tem mais impressora, não está preocupado com toner. E a empresa que fazia, né, a BRF, JBS, qualquer uma delas aí, Friboi e tal, não sabe o telefone mais do Uber para buscar. E só funcionava de 9 às 5 durante o expediente. Hoje, quando eu pego no meu sistema, eu monitoro isso o tempo todo, eu gosto disso, eu faço o tempo todo isso aí, monitoro toda vez lá, quantos certificados são emitidos por dia, os auditores estão lá, 00:10 emitindo, de sábado, de domingo, 23h30, porque não tem mais problema de horário, e as empresas não têm segunda via. Se o motorista do caminhão derramar o café, que antigamente pedia, tinha que ter uma segunda via, não tem mais esse problema. Então, isso aqui existe, para vocês verem, isso aqui é real, aconteceu, e está acontecendo com o EFITO também. Gostei, Eduardo. Agora vou ter que falar EFITO. EFITO, vou ter que falar EFITO, né? Faz um ano que eu falo EFITO, vou falar EFITO agora, né? Para quem gosta de banco de dados, aí eu fui no evento e falei MySQL. Os caras, não, Camilo, não é MySQL, é MySQL. Eu falei, tá bom, pessoal, vou falar MySQL, vocês entendem MySQL, então, né? Mas se eu conseguir falar EFITO, é bonito, é chique, eu gostei, EFITO. É mais bonito que EFITO, viu, Hugo? Você devia ter me falado antes, Hugo, poxa. Né? Mas então, a mesma coisa então do CSN aconteceu. O EFITO a gente começou formalmente, eu vou chamar assim, o ano passado a gente fez um lançamento e tal, mas foi um ano de trabalho. Primeiro nós temos que fazer um grande reconhecimento a um auditor que é de Fortaleza, o Marcelo Neiva. O Marcelo Neiva foi o auditor que começou a fazer o EFITO, né, e começou a desenvolver. Com os seus conhecimentos de um auditor que conhece TI, mas não tinha bagagem, ou pelo menos não tinha a estrutura da TI por trás. E nós pegamos aí ele hoje está na STI, hoje trabalha com a gente lá na secretaria, na subsecretaria, e a gente começou depois a pegar o sistema que ele começou em Fortaleza e começou a trabalhar isso aí. Dia 16 de janeiro desse ano foi o lançamento, eu vou chamar de oficial, que começamos a utilizar de verdade. O ministro Carlos Favaro fez uma portaria no dia 24 de dezembro, foi meu aniversário, inclusive, foi o dia que me tornei idoso, 60 anos ano passado. Aliás, ontem foi bom, a fila estava grande do avião e eu cheguei lá no idoso, não tinha ninguém, né? Poxa, eu falei rapidinho, entrei também. Eu uso direto. Como diz um amigo meu, tem que usar estacionamento, tudo, porque a hipótese de não poder usar seria pior, né? Porque poder usar é uma dádiva, né? É uma chance que a gente tem de estar vivo, né? Bom, então eu peguei e ele soltou para dia 3 de janeiro começar. Quem dia 13 de janeiro mexeu com o EFITO, né?
Marcos me ligou, todo mundo aí. Tira esse negócio do ar, desesperado, porque estava todo mundo com problema dia 3 de janeiro. Foi uns, né, voltamos de férias todo mundo e sofremos. E aí a gente abriu uma exceção, olha, vamos então em paralelo usar o EFITO e o SIGVIG 3. Tá? E dia 16 de janeiro começamos. E é muito interessante, porque a gente está vendo o crescimento disso. Então, nós começamos em janeiro, tivemos uma média de 38 EFITOs por dia, durante os 15 dias, 16 dias, do dia 16 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Fevereiro, dos 28 dias, nós tivemos 60, 58 para ser exato. Eu gostei aí do Porto, né? 179,8. Eu já tinha falado 180 500 vezes, né? Mas eu gostei, tem que ser exato, viu? Parabéns aí pelo 179,8. Mas então a gente pegou e começou. Aí fevereiro foi 58. Março fechamos em 90 por dia. E nesse momento nós estamos com 112 por dia, né? Nesses 1.210 dias aí. Então está num crescimento de utilização. O que eu queria então aproveitar esse momento para pedir a todos que estão envolvidos nessa cadeia, despachantes, empresas e os auditores, o Vigiagro está aqui, todo mundo, ou seja, utilize o EFITO. E é para utilizar. Nós temos aqui, olha lá, esse é o lançamento oficial para vocês, lançamos ontem. Vocês agora já podem saber quais são os países, quais são os produtos que podem usar o EFITO hoje, já. Isso aí lançamos ontem às 16 horas. Tá? A TI lançou junto com o DSV, né? Com a diretora Graciane e com a SDA, é claro. A gente lançou isso aí, já está na página do mapa, na página indicadores.agro.gov.br. Acessou a página indicadores.agro.gov.br, todo mundo, tem lá escrito Shiva, países e produtos. Então você acessa aí a pergunta, né, depois o Eduardo pode até explicar melhor. Lá tem o requisito, tem a chave do requisito, tem a chave do produto. Então você já tem tudo pronto para você fazer a emissão pelo EFITO. Então tá lá. Luxemburgo aceita abóbora, se eu tiver certo ali, meu óculos ali, aceita abóbora semente lá. E tem ali o requisito básico. Aí você pode selecionar. Então tem 99 produtos para 85 países. Se você clicar aqui também, ó, no abacate ali na bolinha, você vai clicar, vai aparecer também quais são direto. Aí eu fiz, claro, né? Nós estamos no evento soja, milho, farelo de soja e algodão, e nós estamos aqui com, eu não sei, para eu falar aqui que eu acabei de anotar. Vamos tentar fazer junto aqui? Vamos lá, rapidinho aqui, deixa eu ver se funciona. Já tem uns 2 minutinhos, aí você já usa aqui. Não, na página mesmo aqui. Sobe aqui, rapidinho, por favor, mais para cima. Não, né, lá mesmo, lá mesmo. Você clicou? Ali. Ali não? Clica lá, por favor. Lá. Lá em cima, se você for lá para cima, um pouquinho mais, tem produto lá em cima, a palavra produto lá em cima, tá vendo? Clique na palavra produto. Isso, por favor. Isso. Aí escreve soja, por exemplo. Aí pode clicar em soja, só fazer exemplo. Dono de baixo, por favor. Pronto. Aí dá na setinha ali do lado, o tiquezinho ali. Isso, obrigado. Pronto. 35 países de soja. Então você já pode fazer EFITO para 35 países agora, já, hoje, entendeu? Já pode fazer. Então eu preciso que todos vocês ajudem ao EFITO a subir. Mas como disse o Eduardo, nem todos os países, né, vão aceitar. Por isso que tem mais países que vocês exportam soja que não estão. Então tem 35 prontos para usar agora. Já pode usar agora, hoje. Ah, mas na hora deu problema no tempo do sistema, assim por diante. A gente está arrumando todo dia. Desde o dia 16 de janeiro, nós temos um grupo, SDA e STI junto, trabalhando o tempo todo. Achou um problema, os auditores acharam, a gente trabalha para atuar. A gente está, né, o tempo todo arrumando isso aí. Então eu queria que vocês realmente utilizassem isso aí é novo, é de ontem, para que a gente possa colocar cada vez mais produtos para chegar. Agora eu tenho uma resposta até. O ministro sempre me pergunta, né? O EFITO é para chegar em que número? Agora eu já sei 17%. Já vou dizer que esse número aí que o Eduardo me falou. 17% é o que o mundo usa em relação às transações que tem. Então eu tenho o SIGVIG lá com X. Em janeiro, normalmente é 10 mil transações que acontecem no SIGVIG 3 nos últimos anos, que eu tenho acompanhado ali pelo sistema. Então agora eu já sei o número que ele me pergunta, agora já vou responder para ele, né? Já posso usar esse número que você me falou, tá bom? Bom, então eu queria dizer isso para vocês em relação a isso. Deixa eu aproveitar aqui o que eu queria mais comentar.
O Hugo falou bem de rastreabilidade, né? Nós estamos trabalhando isso bastante e é interessante o que tem. O Ministério não pode querer fazer o sistema para vocês. O Ministério só tem que ter os dados necessários para fazer a rastreabilidade. Eu vou dar um exemplo de uma que eu estou trabalhando também, que eu tive na Austrália lá vendo a rastreabilidade bovina junto com a SDA. Queriam fazer um sistema que o mapa controlasse tudo de rastreabilidade bovina. Quando a gente voltou da Austrália, descobriu que não era isso. A gente só precisa descobrir o número do boi, que dia vendeu, de quem vendeu para quem vendeu. Eu só preciso de 4 campos. Mais um pouquinho, 2, 3 a mais, tá bom. Mas eu não preciso saber dia da vacina, dia daquilo. Quando tiver um problema, eu vou atrás da empresa para descobrir. Eu sei que quem vendeu para quem vendeu, que dia foi, qual peso foi, onde que teve, endereço, assim por diante, sei lá eu. Mas eu preciso só de alguns dados. Então, a mesma ideia da rastreabilidade que o Hugo falou é isso, a gente ter os dados necessários. E isso não é para interferir em comércio, dado sigiloso, nada disso. A gente só quer ter o controle para rastreabilidade, para poder responder a quem nos perguntar o que aconteceu, de onde saiu um caminhão, assim por diante, né? Como citou aqui, tá? As atos e aí mudanças que a gente está fazendo realmente no Ministério e eu acho interessante. A gente, hoje é quinta-feira, faz exatamente 3 semanas nós lançamos o registro de estabelecimento de origem animal. Eu estou falando para vocês verem as mudanças que estão ocorrendo, mas que depende da área da gente, e a gente às vezes não sabe. Até 21 dias atrás, para você pedir um CIF, né, de um estabelecimento de origem animal, você entrava no Ministério da Agricultura com documentos no SEI. Mandava os documentos lá todos. Planta hidráulica, elétrica, CPF, não sei o quê. E um servidor do Ministério ia analisar isso. Se fosse um CIF do tipo simplificado, eram 5 dias que tinha resposta. Se for um CIF mais complicado, ia demorar um pouco mais. Há 21 dias a gente lançou o sistema novo, que é Registro de Estabelecimento de Origem Animal, que a empresa entra ela mesma, ela é de quadro societário, tem um quadro societário, está na Receita, eu pego o dono da empresa, ela tem no sistema, ela entra com o GovBR, e ele faz todo o cadastro do CIF, as 20 abinhas lá, preenche tudo, só os documentos necessários. Quando ele aperta o botão concluir, o CIF é emitido automaticamente. Não tem mais que um auditor, um servidor do mapa analisar o certificado do CIF local. Claro que o Ministério se resguarda a fiscalização depois, se houver uma mentira, se houver uma fraude, ele vai caçar o CIF, assim por diante. Tal. Não, isso é gestão de risco, a gente tem que se preocupar com as coisas, né, as pernas que nós temos para atuar. Se você quisesse vender um CIF, um prédio, com o seu trabalho que você tem lá e tudo mais, ou se eu quisesse vender para o Sérgio, eu tinha que mandar um processo SEI para o mapa, dizendo, eu, Camilo Mussi, quero vender o meu CIF para o Sérgio, e um dia alguém no Ministério ia falar, pode vender. Sem prazo, a lei não dá prazo. Por 1 milhão, por 10 milhões, por 100 milhões ia ficar parado. Ou o Sérgio ia começar a trabalhar no meu nome, ou ele ia esperar até eu me pagar para começar no nome dele. Desde 21 dias atrás, acabou isso. Eu entro no meu sistema, lá que eu tenho um cadastro no CIF, digo, eu estou vendendo para o Sérgio. O Sérgio acessa pelo GovBR e diz, eu comprei do Camilo. Acabou, é dele. Não tem mais essa função cartorial. E isso eu recebi uma resposta muito grande da área de negócio, que me chocou, mas é a verdade. Camilo, eu nunca quis ser cartório. Eu fui cartório porque você não me deu ferramentas. E é verdade. Eu, de TI, não dava ferramentas para a área de negócio trabalhar. Claro que tem uma parte, como falou, de legislação também, é óbvio. Tem legislação e ferramentas tecnológicas. Então, se nós não tivermos ferramenta tecnológica, vocês não vão poder trabalhar, a área do Ministério de Negócios não vai poder trabalhar. Então, a minha função lá é entregar ferramentas, e nós estamos fazendo isso com tudo isso que eu estou falando para vocês, com o Shiva Madeira. Né? Santos ainda não usa o Shiva Madeira. Itajaí, São Francisco, Itapuá não vive sem o Shiva Madeira. Todas as importações chegam de madeira lá, passam em canal verde, 95%, 96%, só fica 3% em canal vermelho. Quando para o Shiva Madeira, é um estresse para mim. Porque fica tudo parado a importação, porque são poucos auditores para fazer, não é culpa deles, é pouca gente. Teve um concurso agora que vai ser chamado e ainda vai faltar gente. Então, isso a gente está resolvendo as coisas. O Shiva Madeira é para o resto usar também. É para Santos e Manaus utilizarem também o Shiva Madeira. Depende de uma adaptação de vocês? Depende. Mas se vocês querem ter velocidade na importação de coisas que entram com madeira, vocês têm que usar o Shiva Madeira. Pergunta para Santos,
Desculpa, pergunta para Itajaí, Navegantes e Itapoá. E São Francisco do Sul. Os caras não vivem mais de Chiva Madeira. E aí passa tudo direto lá, porque tem toda uma gestão de risco, tem todo um sistema feito assim por diante. Nós estamos trabalhando junto com o DCV para melhorar isso, claro. Nós estamos trabalhando para que todos possam utilizar. Então, o que eu quero dizer para vocês, deixar uma mensagem de otimismo, né? Como disse aqui o Eduardo, os dois vieram bater, eu e o Eduardo viemos falando de coisa legal, a gente combinou isso, tá? Né? Policial bom, policial mau. Então, a gente combinou isso. Mas não, é porque é isso mesmo, quer dizer, tem que ter cobrança, porque senão vai acontecer o que o Hugo falou, quer dizer, eu estou aprendendo isso, né? Eu estou há 2 anos no Ministério, estou aprendendo isso aí, você falando até com algumas impropriedades de nome, de repente, de definições, que eu não sei, mas no dia a dia a gente vai trabalhando, vai participando. 2 semanas atrás, o pessoal da TI esteve um dia em Guarulhos o tempo todo e um dia aqui no Porto de Santos para acompanhar, junto com o Vigiago, para acompanhar como é que funciona, para poder ver a melhoria. E quando eles chegaram lá, eles falaram do caneco para mim, Hugo. Eu falei, não acredito que tem um caneco lá, que pega lá soja. Mas eu entendo isso aí, porque tecnologia não é fácil, não, a adoção e o custo assim por diante, tá? Eu acho que esse é o principal que eu queria falar, algumas outras coisinhas, mas estou à disposição e queria deixar essa entrega que a gente está fazendo. E o EFITO, Sérgio, acho que é um sucesso, realmente a gente conseguiu mudar, não tem volta mais. Esse certificado a gente já fez, a projeção do certificado CSN, foram 103 mil. Em 5 anos vão ser 750 mil, não só papéis que foram, né? Eu perguntei para o ChatGPT agora, né, enquanto estava ali, as 100 mil páginas que eu deixei de imprimir, se eu colocar uma em cima da outra aqui, qual a altura que dava? Dava 10 metros de altura. As 100 mil páginas. Aí tem, claro, as árvores economizadas, tudo bem, mas eu perguntei para a empresa, né? As empresas BRF, outras mais, tal, que tem mais tecnologia assim por diante, são milhões de economia que tiveram, mas milhões e milhões de reais que tiveram, muitos milhões de reais, ok? As empresas tiveram. Isso vira custo Brasil, ok? Aí como ele colocou dos valores dos números lá em dólar, tá? Acho que era isso, queria agradecer aí a gentileza do convite, estar aqui, e podem contar não só com o Ministério, especificamente com a TI do Ministério, que há uma mudança radical e é um apoio, o ministro Carlos Favro apoia a TI do Ministério, realmente é impressionante o que a gente tem conseguido nesse período, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Camilo, pelas palavras, pelas explicações. A gente vai ter uma pausa para almoço agora. Antes disso, eu gostaria que vocês participassem da nossa pesquisa de satisfação. A gente vai ter o QR Code aí na tela. Quem puder, é só aproximar o celular e preencher ali a pesquisa de satisfação. Para o almoço, a gente indica a Tasca do Porto, que fica aqui a 50 metros da Associação Comercial, serviço à la carte. Temos também 2 buffets por quilo, que seria o Canteiros e o Fogão de Ouro, também aqui bem próximo, e tem outras opções aos arredores. Retornaremos às 13h45. Até já.